Sto começando uma live. Un secondo, è già iniziato. Vabbè, Sì. comunque. Già começou. Ma posso fare la passafoto? È complicatissima. Ui, Giorgia! Ciao! Hola! Dopo ti dico. Dopo. Lascia foto con voi. Buonasera, boa noite a todos. Boa noite. Entrate, entrate, entrate. Buonasera. Não tenho paciência para televisão. Boa noite, buonasera. Benvenuti in un'altra diretta. Questa settimana sto facendo tutta la settimana con una diretta, sempre la sera. Bentrovati, entrate, la casa è vostra, il Brasile è vostro. Siamo tutti qua, siamo tutti parenti. Tra Brasile e Italia c'è questo amore. Ok, buonasera, buonasera a tutti. Oggi c'è una invitata speciale, metterò una cosa qua che metto sempre. E prima di chiamare la nostra invitata, che abita a Portogallo, è una brasiliana ma sta proprio a Portogallo, poi lei dirà la città di dov'è, tanto in Brasile come adesso in Portogallo. Volevo prima salutare a tutti, ringraziare Manola, Francesco, Coraggio, Salvatore, vero Coraggio, Salvatore, Veronica, buonasera, la ragazza di immigrazione, non mi ricordo il nome, sai che è Daniela? Scusami, perdonami, non mi ricordo il nome. Celiesse, buonasera, buonasera a tutti. Somos todos irmãos, è verdade, c'è una unione tra Brasile e Italia bellissima. Allora, volevo iniziare, fare una piccola premessa prima di chiamare la nostra invitata. Dire che, non lo so se sapete, ma il Brasile è parlato in 4 continenti. Il Brasile, il portoghese è parlato in 4 continenti e circa 280 milioni di persone parlano il portoghese nel mondo e più o meno cioè 180 milioni di persone, potete immaginare quante persone parlano il portoghese. E portoghese voglio dire quello del Brasile, il brasiliano, quello di Portogallo, quello di Angola, quello in Africa, quello di Macao in Cina. Sono 9 i paesi dove si parla il portoghese. C'è anche in India un posto che si chiama, che io ho scritto, Damão e Dio e Goa. Anche lì si parla il portoghese. Allora, già che tante persone parlano il portoghese, perché anche noi non possiamo? Perché anche noi non possiamo imparare il portoghese? Per questo profilo è per insegnare a tutti gli italiani che vogliono imparare il portoghese, che vogliono avere questo primo contatto con il Brasile. Io dico Brasile perché io sono brasiliana e molte volte sentirete anche parlare di São Paulo, perché io sono di São Paulo e allora ho più padronanza, no? Di parlare, di dire guarda andate lì, fate così, perché è la mia città, sono nata lì e questo. Ok, allora vi dico soltanto il nome delle città e dei paesi dove c'è la lingua portoghese ufficiale, che è Cina, Macao, Damão, come ho detto prima, Dio, che è unione da India, Goa, India, Malacca, Malaysia, questa è stata nuova, cioè non sapevo, Ilhas das Flores, Indonesia, Angola, Brasile, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mozambico, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Ok, queste sono le
i paesi che... Ciao professoressa, come stai? Hola Ellie! Tutto bene, grazie. Tu? Questi sono i paesi lusofoni, perfetto, bravo Salvatore, proprio questo. E qua oggi parleremo delle differenze tra portoghese brasiliano e portoghese di Portogallo. Molte persone mi hanno chiesto e mi hanno anche scritto e anche su in portoghese si dice pesquisa, in italiano sarebbe pesquisa in italiano, non mi ricordo adesso, se qualcuno sa, Salvatore aiutami, come si dice pesquisa in italiano? Non mi ricordo, comunque ho fatto una pesquisa, ho chiesto alle persone di rispondere queste domande, mi hanno risposto e mi hanno proprio questo, mi hanno chiesto se è molto differente il portoghese del Brasile col portoghese di Portogallo. Ricerca, grazie Antonio, ricerca. Ok, ricerca, perfetto. E mi hanno proprio chiesto questo, c'è molta differenza? Sì, c'è differenza. La grammatica è sempre quella grammatica di base, però un esempio, in Portogallo si usa molto l'infinitivo e in portoghese brasiliano si usa molto il gerundio. E adesso vedremo insieme alla nostra invitata, vediamo se lei è entrata già, vedremo queste differenze. Lei si chiama Sibelli, adesso la chiamo. Sibelle, ecco, un attimino e iniziamo. Non so se avete visto le paroline che ho messo anche sui stories. Sibelle, quelle paroline è già un primo approccio per imparare il portoghese tanto brasiliano come quello di Portogallo. Sibelle, se lei non entra, Sibelle, come ti chiamo? Sibelle, entra. Sibelle. Ok, vediamo se lei entra adesso. Allora, buonasera per chi è entrato adesso. Oggi parleremo delle differenze tra... Eccola entrata, buonasera Sibelle. Parleremo delle differenze tra portoghese brasiliano e portoghese di Portogallo. C'è la nostra invitata che parlerà, che abita a Portogallo. Eccola! Boa noite! Ciao ragazzi, ciao Carol. Ciao! É muito bom estar aqui com você e com a sua turma. Ou melhor dizendo, no português de Portugal aqui, es bué fixe estar cá com a malta da Carol. Wow! Mio Deus, Como- mamma mia! Ma avete capito, ragazzi, avete capito qualcosa? Lei ha parlato in portoghese. Allora, lei parlerà piano piano, tanto in portoghese di Portogallo come in portoghese brasiliano. Ok? Quer que eu Você quer repita? repetir? Sim? Ok. Então, em português do Brasil, é muito bom estar aqui com a sua turma, Carol. Né? Nós usamos o Ok. sua no Brasil. Em português de Portugal, es bué fixe estar cá com a malta da Carol. Isso porque aqui em Portugal não se usa muito os pronomes sua, né? Para esse tratamento, por exemplo, eu acabei de entrar aqui na sua turma, então eu não vou usar o você ou sua. Então, eu sempre vou dizer assim, a Carol vai me convidar para a live? Eu nunca vou dizer, Carol, você vai me convidar para a live? Entendeu? Eu jamais Ok. falaria isso. Então, sempre eu uso o nome da pessoa para me referir. Você e sua é menos utilizado aqui. Perfetto, perfetto. Allora, se qualcuno non ha capito, io dico che vi faccio una piccola traduzione che Sibeli
stavo spiegando che in Portogallo si dice quando ti devi rivolgere a te, no? Tu, con il tu. Non si rivolge con il tu vuoi andare là, tu vuoi venire qua, ma si dice il nome della persona. Sibeli che è comigo o vuoi venire con me. Sibeli è andata al supermercato e non i pronomi, non si usa, non è usuale usare i pronomi. Questo in Isso, exatamente. Portogallo. E Como? Sibeli, antes da gente começar, você quer se apresentar primeiro, falar qual é a sua cidade? Sim. Eu falei que você ia falar a sua cidade do Brasil e a cidade que você está em Portugal. Ok. Então, meu nome é Cibele Lima, eu sou jornalista brasileira, eu sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que é um estado do sudeste do Brasil, e hoje eu moro na capital de Portugal, que é Lisboa. Eu moro há 3 anos aqui, vai fazer 3 anos aqui em Lisboa, e foi uma longa história até chegar aqui. Que É isso. lindo, que lindo. E me fala uma coisa, Cibele, você, a gente estava falando sobre diferenças, né, do português, do Brasil e de Portugal. Quando você chegou aí falando português brasileiro, né, parlando in portoghese brasiliano, com'è stato questo impatto con il portoghese di Portogallo? Esse impacto, né? Essa primeira impressão. Então, como os portugueses já reconhecem e já estão mais acostumados com o português brasileiro, eles não estranham tanto, porque culturalmente eles consomem muitos produtos brasileiros, inclusive novelas, telenovelas, a teledramaturgia daqui é muito influenciada, eu acredito, pela teledramaturgia brasileira, e mesmo a música, o teatro, enfim, é muito influenciado aqui, né? Tem muita entrada aqui, muita aceitação. Então, a nossa linguagem, até as nossas gírias do Brasil, já são muito facilmente reconhecidas e absorvidas aqui em Portugal. E o contrário não existe muito, sabe? O contrário. Então, nós é que chegamos do Brasil e sentimos a diferença. Primeiro, pela pronúncia, né? Que o português tem uma pronúncia muito diferente da nossa. E segundo, por essa diferença. Nós não estamos muito acostumados a ouvir pessoas de Portugal falando. Nós conhecemos muito pouco da cultura de Portugal. Então, esse impacto, para mim, foi talvez um pouco maior do que para eles me ter aqui no país, até porque nós somos uma das maiores comunidades estrangeiras aqui em Portugal. Uau, uau. Acredito que seja a primeira, acredito. Maravilha. Então, esse impacto, que também depende muito de como você vem preparado. Se você está comovido, preparado, e, vamos dizer assim, com aquela aceitação para entender o que o outro está falando, né? Tudo depende da sua predisposição também. Bravo, né? Se você vem predisposto a escutar, a aprender alguma coisa, isso precisa de um pouco de humildade também. Não é todo mundo que, às vezes, está preparado para fazer isso. Sim, né? sim. Aprender línguas. Eu não sou professora, mas... eu acho que você pode falar melhor, que a gente precisa, talvez, disso. Deixa eu traduzir un pedacino. Prima volevo dire sì, mi hanno chiesto se la live lo lascerò qua nel profilo, sì, lo lascerò, lo salverò, lo lascerò nel profilo. Poi diceva Sibeli una cosa molto importante, se non avete capito, questo dico per chi non ha capito, che ci deve stare, uno deve avere umiltà per imparare un nuovo idioma, anche se una seconda lingua straniera, anche se il portoghese del Brasile assomiglia al portoghese di Portogallo, ma comunque vedrete che i vocabolari, le frasi comuni della giornata o magari quelle frasi idiomatiche sono completamente diverse. E allora lei diceva, uno deve avere umiltà, semplicità per imparare, perché quando stai imparando un secondo idioma, una seconda lingua, cioè impari proprio dall'alfabeto, no? Dalle parole basilari. E allora lei ha detto questo, cominciamo proprio dal basso, no? Dall'inizio. Ok, quer continuar? Sim.
E aí eu não sei o que você quer que eu continue falando, mas sobre essa influência ou um pouco de como que eu cheguei até aqui. Não, não, vamos fazer aquela parte quando você chegou. Como Ah, é que tá, da foi minha para se apresentação. ambientar, para a língua, aquelas Então, diferenças que você me contou, engraçadas? Então, eu cheguei aqui, eu não sei se eu disse que eu vim com a família já com a intenção de ficar, né? Então eu vim, passei por alguns países, cheguei pela Espanha, em Madrid, depois estive em Roma, depois passei por Londres, Paris e vim para Lisboa. Que eu ia ficar em Portugal, eu já tinha certeza, mas eu não tinha certeza se eu ia ficar em Lisboa ou Porto. Mas fiz esse percurso todo e realmente a vivência que eu tive aqui me mostrou que morar em Lisboa seria a melhor forma. Então, minha família voltou para o Brasil e eu vim, então, para Lisboa, onde eu moro, então, todo esse tempo. Né? E Ok. como eu te falei, tem muitas... Logo no início, né, quando eu cheguei, as pessoas falavam algumas expressões, por exemplo, as pessoas falavam muito assim, você vai naquele sítio, alguma coisa, sempre falando a palavra sítio. E sítio para a gente, no Brasil, é um lugar, é uma chácara, é um lugar onde a gente passa o final de semana. Então, sempre para o brasileiro vai remeter a churrasco, a sol, a piscina. E aqui é simplesmente um sinônimo de lugar. Entende? Então, isso foi o primeiro estranhamento que eu tive, foi nessa palavra sítio. Não sei se eu posso continuar falando ou você quer traduzir um pouco para Não, eles? vou traduzir, peraí. Ok. Allora, per chi non ha capito, Sibelle stava raccontando che è andata in Europa, è arrivata in Portogallo, ha fatto un po' un giro tra vari paesi in Europa, fino a che lei ha deciso e ha detto no, io rimango qua a Lisboa, Lisboa, si sta? Isso, Lisboa que eu moro. Ok. Io rimango a Lisbona e voi potete andare, ha detto ai parenti, no, di ritornare in Brasile, e lei è rimasta lì. E adesso, questi 3 anni, ancora sta lì a Lisbona. E lei raccontando che all'inizio diceva, la gente chiedeva a lei, mi scusi, ma vuoi andare in questo sitio? Vuoi andare in questo sitio? E lei diceva, ma sitio, perché sitio in portoghese brasiliano è un posto dove vai, dove c'è una casa di campo, una casa per fare le ferie, no? Quella seconda casa che normalmente c'è Sim. la piscina, sai, per fare barbecue. E lei diceva, ma la gente mi invita per andare in un sitio. Però c'è un altro significato in Portogallo, sitio. Adesso vedrete qual è il significato nella lingua portoghese di Portogallo. Fala qual é o significado. Lugar. É quando você pergunta para alguém, você já foi nesse bar? Você já foi nesse sítio? Ou em qual sítio você mora? Em que lugar você mora? Ok, ok. Entende? Então, sítio aqui é sinônimo mesmo de lugar, quando você se refere ao lugar. Ok. Allora, sitio, che è S-I-T-I-O, in portoghese di Portogallo significa il posto dove tu devi andare. E Uhum. in portoghese brasiliano significa una casa di veraneio, una casa Casa de férias, de di fim de semana. ferie, una casa di campo, una casa che puoi andare per fare vacanze. Questo tipo di non c'entra niente con il posto. Sono 2 cose completamente diverse, differenti. Exatamente. Então, como eu já tenho essa paixão pelo português, aliás, desde o Brasil, eu também sou formada em letras, e tenho essa paixão pelo português, a pronúncia e essa linguagem me trouxe muita curiosidade. E como eu fui descobrindo, sempre com muito bom humor, sempre achando muito divertido, engraçado, porque eu vim com essa a gente fala vibe no Brasil, né? Mas eu vim com essa energia, com esse aqui fala assim, com essa pica, sabe? Com esse pique, com esse animado. Aqui fala pica, quando você está animado, assim, quando você vai se referir a isso. Mas eu vim assim já com essa energia de gostar disso. E aí, como eu fui descobrindo, e muitas pessoas no Brasil me perguntavam, nossa, mas o que você está descobrindo aí? Como é que é a linguagem? Porque como tem poucas informações, as pessoas não sabem muito. Pelo menos as pessoas
com quem eu convivo. E aí, depois da pandemia, assim, no meio da pandemia, eu resolvi fazer essa série que chama Português Daqui e Daí. Foi uma coisa casual que eu comecei a fazer, que era, eu descobri uma palavra nova, às vezes eu ia em algum perfil também que já trabalhava com isso, mas depois eu achei que os perfis estavam com palavras muito parecidas, eu queria coisas do meu dia a dia. E comecei, na convivência com portugueses aqui, descobri muitas palavras interessantes. E comecei a me divertir com isso, sabe? Que legal. E comecei a colocar nos meus stories e as pessoas começaram a gostar. E aí tem gente de Portugal que me fala assim, eu estou acompanhando os seus stories porque eu estou achando muito legal. Que é muito engraçado. Então, além de eu começar a viajar pelo país e aprender essas palavras e escrever, porque como sou jornalista, escrevo muito sobre os lugares onde vou. E ainda insiro um pouco dessas palavras também nos textos e também aí nesses stories. Maravilhoso, maravilhoso. Você sabe que no italiano, pica, em português de Portugal, entusiasmado, animado no português brasiliano, e no italiano se diz excitato. Excitado. Que no brasileiro, né, no português do Brasil, seria excitado. Mas você não vai falar, eu fiquei excitado porque eu cheguei em Portugal, né? Tem algumas palavras que têm uma diferença engraçada, né? Por exemplo, eu percebo aqui que são as mesmas palavras, mas com significados ou emprego diferente, entendeu? E isso eu venho descobrindo bastante. Então, comecei a fazer essas... Na verdade, são pílulazinhas. Eu já estava fazendo a imagem do dia também. Todo dia eu colocava uma imagem de Portugal, todo dia. Porque eu acabei desenvolvendo muita fotografia também e, assim... Fico muito apaixonada, porque como a luz aqui de Lisboa é muito diferenciada, tem uma luz, é importante que se diga isso para os seus alunos, a luz daqui é muito maravilhosa, sabe? Então, toda foto, todo mundo vem para cá e se apaixona. Você faz uma foto sem nenhuma intenção, ela sai maravilhosa. A cidade é maravilhosa, realmente muito bonita, mas a luz também é muito, muito encantadora. Então, eu me encantei por isso. Será que é porque está naquela parte, está do lado do Oceano Pacífico, Portugal? Sim, Pacífico. Será que é porque banha ali aquela parte, essa luz? Não, Atlântico. Atlântico. E além de ser um oceano diferente, né, assim, do nosso, né, enfim, embaixo, o que acontece? A luz incide de uma forma diferente. Se eu não estou muito enganada, é isso. Então, ela incide, poderia ser outros lugares do mundo, mas eu acho que não é só por isso. Não é só localização, talvez, geográfica. Tem alguma coisa que eu, pelo menos, sou leiga, não vou saber explicar, mas que torna... Tanto que muitos filmes são gravados aqui, muitas séries têm sido gravadas aqui. Então, historicamente, principalmente nos últimos anos, né, que eu acho que Lisboa se tornou uma capital europeia muito visitada, muito frequentada e tal. Então, eu acho que essa luz também ajuda. Não sei se é exatamente essa localização que eu estou te dizendo, né? A posição que a cidade tem em relação ao Sol, ela fica na ponta, assim, né, da Europa, não sei se é isso. Mas o fato é que tem muitas outras cidades, por exemplo, temos Porto, que é uma cidade lindíssima, e outras cidades também que realmente fotografam muito bem, são muito fotogênicas, mas que a luz não é uma luz tão alegre. Né? Tanto que aqui é uma cidade muito turística, porque ela é uma cidade muito viva, muito astral alto. Então, é muito procurada pelas pessoas, porque é uma cidade que quase o ano inteiro ela tem sol também. Que legal. Você sabe que muitos italianos, mas eu falo muitos, vão para, aqui chama pensione, eles se aposentam, saem do trabalho e vão procurar uma cidade ou um país para morar. E eles escolhem Portugal, escolhem Algarve, Algarve é lindo. Porto não, tem outra cidadezinha de praia aí maravilhosa que passou aqui na televisão. Pode ser Faro, pode ser... Acho que deve ser Faro. Eu sei que no Algarve tem muitas cidades. Tem muitas. Nossa! Eu fui em Tavira, que é uma cidade muito legal, é bem próximo de Faro.
Mas tem, nós tem muitas cidades por ali. Ali o Algarve não é pequeno, ele é bem grande em relação à parte assim, a praias e tem imensas praias lindas lá. Então, e fora isso, mesmo a parte histórica que não, por exemplo, Lisboa também se destaca porque também é uma cidade com muitas praias. Eu acho que muitas pessoas não sabem disso. Então, em Lisboa, por exemplo, ontem eu fiquei num passeio, o dia todo eu fiquei passeando. Pela parte histórica, tem uma freguesia aqui, porque aqui não se usa bairro, mas tem freguesia que chama Príncipe Real, que é maravilhoso. E aí eu fui num convento. Peraí. Você falou que bairro chama freguesia? Freguesia. É Ah, como se fosse, não é que é freguesia, é uma região, entendeu? É porque não é exatamente a mesma coisa. Bairro para gente é muito aquele lugar e pronto. Aqui são micro-regiões, vamos dizer assim, que são chamadas freguesia, porque nós não temos o bairro aqui. Aqui os endereços, que são chamados moradas, né? As moradas todas têm o código postal, mas geralmente não tem nada escrito, tipo, igual a gente no Brasil. Rua, tal, número tal, bairro, fulano de tal. CEP, não, aqui não tem. que interessante. Então, são mais ou menos regiões que a gente pode dizer, né? As freguesias é que pegam várias dessas regiões. Por exemplo, eu moro numa freguesia, chama Santo Antônio, por exemplo. Então, pega vários, Marquês de Pombal, não sei o que, entendeu? Um pedacinho de cada coisa. Então, não é exatamente um bairro, mas para eu me localizar, e eu acho que para a maior parte dos brasileiros a gente acaba falando que é bairro, mas não é exatamente, ok? Pode pegar mais de uma localidade. Mas essa localidade, particularmente que eu fui, Príncipe Real, ela tem muitos monumentos, e aqui tem muitos miradouros. Os miradouros são maravilhosos aqui, lindíssimos. E a gente estava nisso, então eu passei o dia inteiro visitando isso, descobri um centro comercial, que é um shopping maravilhoso, que funciona numa ex-embaixada, um lugar, um edifício maravilhoso, né? E tudo aqui é história, tudo aqui é história. E com esplanada, que é a região externa, muito bacana. E aí depois, ao final do dia, fui ver o pôr do sol aonde? Na praia. Que gostoso. Entende? Então tem muito, assim, quando eu falo que é uma cidade muito completa, costumo falar que Lisboa é uma cidade muito completa, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de tudo que você procura, né? É uma cidade que tem tudo, embora não seja uma cidade imensa, como nós temos cidades no Brasil, uma cidade menor, mas que ela agrega tudo, sabe? Cabe tudo aqui em Lisboa. Então a gente tem vários. Ninguém fica sem diversão, sabe? Você vê, ontem era terça-feira de carnaval. Então tinha gente brincando carnaval em alguns sítios, algumas pessoas brincando carnaval, do Brasil principalmente, porque a influência é brasileira do carnaval, mas também tinha pessoas da praia, tinha pessoas no centro histórico, tinham pessoas nos museus, que são muitos. Então, tem essa diversidade. Deixa eu fazer uma pequena tradução, porque ficou Tá grande. Tadinho, traduza. Allora, Sibelle stava spiegando un po' per chi non ha capito che Lisbona è una città comunque molto che c'è di tutto, molto grande, che c'è di tutto, c'è divertimento perché ci sono i negozi, però c'è anche il mare, ci sono le spiagge. Ieri lei ha fatto una passeggiata in una città e poi dopo è andata al fine pomeriggio a vedere come si dice? Non mi ricordo, quando si scende il sole, se qualcuno sa qua aiutatemi. E comunque è una città che c'è di tutto, e lei si trova molto bene. Poi ho detto che molti italiani vanno dopo la pensione a vivere in Portogallo, principalmente in questa parte di Algarve, né? Isso. E si trovano bene perché si vive bene, le case sono belle, c'è il mare, tramonto, grazie Manola, il tramonto, si trovano bene, e è vero perché anche il popolo portoghese è molto vicino al popolo italiano, e poi il fatto delle tasse, si paga di meno, si vive molto meglio con la pensione italiana lì in Portogallo.
E è questo. Tramonto. Grazie Salvatore. Ci sono dei italiani che mi aiutano qua con la traduzione. Ok. Sibeli, Sim. vamos começar falando sobre Então, aquelas palavras? A gente pode ir falando português de podemos. Portugal e português do Brasil e eu falo em italiano? Ok, ok. Eu ia contar só a curiosidade do meu nome, mas eu conto no Sim, final, né? fala antes, Pode fala falar? antes. Sim, sim, sim. É, uma das primeiras coisas que me chamaram muita atenção aqui foi que, além os portugueses falam, além de rápido, o português de Portugal ele suprime, ele retira, ele deixa de falar algumas vogais e ele fala fechado. Ele não fala aberto igual o brasileiro. O brasileiro fala muito aberto, né? E como eles fecham muito na pronúncia, o que acontece? O meu nome é Cibele. E aí eles pronunciam o C como che, chi, e eles não falam a última vogal. Geralmente eles engolem a Uhum. última vogal. Então, para muitas pessoas, meu nome ficou Chibel, Ah, Chibel. por causa da pronúncia que eles falam, Sim, né? sim. Então, isso ocorre em várias palavras fofas que eu acho que eles falam. Por exemplo, uma coisa que eu acho. Peraí, deixa eu traduzir essa coisa do Tá, tá. Sibeli. Allora, Sibeli stava raccontando, il suo nome comincia con la C, Cibele. Sibelle in portoghese, Cibelle. Se tu fossi in Italia, Sibelli sarebbe Cibelle, Cibelle. Cibele. E lei raccontava che è andata in questo colloquio e la persona, cioè, non riusciva a pronunciare bene il suo nome e perché il portoghese, la persona che abita in Portogallo, non riesce a pronunciare, non è che non riesce, non pronuncia proprio le vocali, pronuncia di più le consonanti. Allora mangia l'ultima vocale e la C viene con la sh, questo rumore di sh. E il suo nome invece di Cibele viene, come viene? Chibel. Scibel. Chibel. Scibel, completamente differente, c'è Diferente. un'altra cosa di Sibeli, Scibel. Exatamente. Então, já foi uma coisa muito interessante, né? Que até Sì, para encontrar trabalho, as pessoas achavam muita dificuldade em pronunciar meu nome, em compreender meu nome e tal. sì, E aí eu estava te falando das expressões bonitinhas que eu acho que eles falam. sì. Então, como eles suprimem e eles têm esse som de ser, então, por exemplo, para falar faça-me o favor, eles falam faz favor, faz favor. Eu acho lindo Wow, isso. faccia favore. É muito bonitinho para mim. Então, eu sempre me divirto muito com essa diferença. E estou tentando, cada dia, aprender e falar mais português de Portugal, porque eu acho que, se você está no país, você tem que tentar falar a língua. E isso também serve para aqui. È fondamentale. Mas, muitas vezes, eu não consigo muito, porque tem muito brasileiro aqui. Então, a gente também escuta muito. Então, e é muito misturado. Tem algumas gírias que as pessoas, mesmo do Brasil, que estão aqui há muito tempo, já falam normalmente como português. Então é muito misturado isso, falam. Ah, que interessante. É muito legal, é muito legal. Eu acho que o timbre, né, o modo de falar forte do português, porque ele não fala assim doce e tal, ele, né, ele Não, fala. ele é forte, é isso mesmo. Isso, esse português é muito diferente do português É, manso, é calmo, né? porque o nosso português é mais cantado, ele é mais musicado, assim, sabe como? E o português já é mais seco, né? O Sim. português de Portugal é mais seco. Eles não ficam nesse mel todo que nós temos de falar, passando. Até mesmo isso traduz muito até no comportamento também do português, em geral. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o comportamento. O português, ele é mais prático. Ele é mais Ah, sincero. O brasileiro já é mais, passa mais a mão na cabeça, põe panos quentes, não assume logo de cara. Por exemplo, se você vai falar com um português assim, então tá, a gente se encontra depois, ele vai acreditar naquilo. Porque o português é literal, olha, que entende? Para a interessante. gente brasileiro, a gente pode falar assim, depois a gente se encontra. E nem encontrar. Sim, Mas para o português, não. Se você falar assim, a gente se encontra depois, ele vai falar, quando? A gente ia se encontrar depois, não era hoje, por exemplo?
Ele é literal, ele leva. Então, Uau. isso criou até uma fama no Brasil que só morando aqui é que eu pude compreender. Porque tem uma fama no Brasil de que o português é meio óbvio, como assim? Né? E tem umas piadas. Mas não é isso, é porque eles são literais. E eu acho que, eu tenho a impressão, embora não fale outras línguas, mas eu tenho a impressão que o europeu ele é muito literal. Se Sim. você fale algo com ele, por exemplo, eu já tive a oportunidade de oferecer algo para a pessoa comer que ela aceita. Porque ela não entende que, por exemplo, no Brasil a gente faz Por isso por educação, educação, né? É. né? Não, eles não existe isso. Eles acham que você está oferecendo para aceitar. Sim. Ah, é Então, melhor assim, né? eu acho. Eu Eu acho que eles são também. bem... E nisso eu acho que eles são bem melhores que a gente. A gente fica passando a mão. Não, eu acho que não... Eu prefiro. Se você quiser contar para os seus alunos aí, Sì, sì. traduzir... No, Sibelle stava raccontando le differenze pratiche che ci sono lì tra il portoghese del Brasile e quello del Portogallo e una di queste differenze è essere pratico e se vai a salutare qualcuno dice guarda ci vediamo tra poco, domani o ci vediamo. Il portoghese, cioè per lui ci vediamo significa che domani vi vedrete veramente o ci vediamo tra poco significa che veramente vi vedrete tra poco. Per un brasiliano, se tu dici guarda, ci vediamo domani, a gente se vê daqui a pouco, a gente vai se ver, vamos se ver, a gente combina, a gente combina. Yeah. Per un brasiliano è normale e si vede tra un anno. Sim. Per un portoghese no, si vede domani o tra qualche giorno, è letterale, cioè quello che si Uhum. dice è. E di un certo punto di vista io preferisco così, anche se sono brasiliana, ma io preferisco, cioè, se ti offro qualcosa significa che ti offro perché ti voglio bene e voglio offrirti qualcosa, non per Mas rispetto, correto. per educazione. In Sim. Brasile è comune, no? Uno che va a casa di un altro offre un caffè per educazione. E anche se quello dice sì o no, è così. Però in Portogallo no. In Portogallo se tu offri un caffè, quello accetta il caffè e Café. ti ringrazia pure. Bellissimo questo. Um bom exemplo disso é, por exemplo, quando você acorda em Portugal. Quando você acorda em Portugal, no Brasil a gente vai ao banheiro, aqui em Portugal a gente vai na casa de banho. Ok. Então, banheiro, por exemplo, para eles, eu fiquei muito curiosa, que banheiro para o português de Portugal é um salva-vida. É alguém que está na praia salvando banhistas que Sim, se afogam no mar. Exemplo. sim. Ok? E aqui, para a gente, no Brasil, banheiro é o lugar de onde vamos fazer nossas necessidades fisiológicas, e aqui é casa de banho, que não tem muito sentido, porque não é só para tomar Sì. banho, mas Allo- é a casa eh, de banho. E é muito Allora, engraçado. allora, bagno, il bagno in italiano, in portoghese del Brasile è bagnero. Il portoghese di Portogallo è, dice tu, Banheiro, casa di bagno. banheiro, não, casa de banho é que é banheiro aqui em Portugal. Sì, 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 Ok? sì. Agora, o banho mesmo aqui é douche, Ah, não, eu falei no italiano, né? Falei qual é o banheiro no italiano. que é Expliquei banho. que o banheiro é Uhum. banho e no português de Portugal é casa de banho. Casa de banho, exatamente. E eu achei muito legal que banho aqui, banho de banhar, de tomar banho, é Sim, duche. douche. Vou Ah, tomar um duche. É muito fofo também. E, por exemplo, uma coisa que a gente causou muito estranhamento para mim é escovar os dentes. Aqui é lavar os dentes. ah, na Itália também. É É lavar lavar os os dentes. dentes. É. Tem algumas influências que são ou Sim, italianas, devem ser francesas, devem ser espanholas, porque é muito sim, sim, misturado aqui também, né? sim, Mas sim. lavar os dentes no Brasil, por exemplo, não existe, né? Se falar lavar, a gente fica rindo, porque tem que escovar. Tem que escovar. Não, aqui eu falo direto com os meus filhos, eu falo, andate a lavar i denti, andate a lavar i denti, né? Vão lavar os Vou dentes, lavar vão. os dentes. E é muito. Então, e aí o dia já começa assim aqui em Portugal. Então a gente pede, no Brasil, a gente pede um café da manhã. Uhum. Aqui, a gente pede um pequeno almoço.
Madonna. Ma essa è differentissima. Allora É muito. spiego, devo spiegare. Explica. Aham. In Portogallo la colazione si dice pequeno almoço. In Brasile si dice caffè da manhã, la colazione. Allora se andrai in Portogallo e stai imparando il portoghese brasiliano, invece di dire caffè da manhã, dovrai dire pequeno almoço. Ok? Ok. Bom, e aqui, se você for pedir, por exemplo, um café com leite, você aqui vai receber um galão. Ou um galão, tem outro Galão. nome que eu me esqueci, pingado, eu acho. Mas galão vem na chávena. No Brasil, a gente usa xícara. Aqui, a gente usa uma chávena. 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 Maravilha. E se você, por acaso, preferir no copo, eu acho que é pingado. Eu tenho essa. Não sei se eu estou muito enganado, mas nos lugares que eu vou é bem diferente, assim, uma coisa ou outra, não sei. Se pingado é menor e vem num copo, ou e se a xícara, a chávena é maior, e aí vem esse outro café aí que eu falei, que é o galão. Galão. Ou não. Eu sei que ele vem, olha, para não dizer nada errado para o seu público, vamos dizer que café com leite pode ser pingado ou pode ser galão. E pode ser servido na chávena ou no copo. Ok? Allora, è il caffè con latte, no? Il latte macchiato, magari cappuccino. Qualcuno ha scritto anche qua di cappuccino, non so chi. Cappuccino è cappuccino. Coraggio, è scritto di cappuccino. Si dice galão, Galão. in portoghese in Portogallo. O pingado. Ou pingado. No Brasil também diz pingado, que No é Brasil o diz café pingado com leite, também. né? Sim. É tipo il latte macchiato. Sim. Anche in Brasile si dice pingado. Um pingado, por favor. Né? Sim. E o mais legal que eu acho é, por exemplo, alguns objetos, como copo, por exemplo. No Brasil, a gente usa taças de vinho, né? Ou taça de champanhe, ou uma taça para tomar um conhaque, enfim, uma bebida. Isso. Aqui, isso é copo, mas a taça com o pé, assim, também é copo. Ah, ok. Aqui é copo. Então, a pessoa aqui toma um copo de vinho. No Brasil, a gente toma uma taça de vinho. Sim. Entende? Para eles, em maioria, taça é tigela. Sabe tigela que você coloca, sei lá, uma salada para servir, algo assim? Para eles, isso é taça. Uau. O que para a gente é tigela no Brasil, é taça para os portugueses. Ah, ok. Allora, la ciotola, dovete sapere che la ciotola o un recipiente in Brasile si dice tigela e in Portogallo si dice taça. 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 Taça che in Portogallo, mi sono già confusa. In Brasil. Nel portoghese brasiliano é para tomar vinho. È per bere il vino, è la tazza che si beve il vino. Madonna. E em Portugal bebe no copo. E in Portogallo non si usa tazza, ma si usa copo. Copo. Il vino si beve no copo. O vinho si Exatamente. bebe no copo. Copo, exatamente. Bellissimo, bellissimo. Muito bom. Tem outras diferenças que eu considero bem importantes para quem vem, por exemplo, porque a gente fala, eu deixei o meu celular, eu esqueci o meu celular, eu não me lembrei do meu celular. Aqui é telemóvel. 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 Eu preciso de colocar créditos no meu telemóvel, algo assim, mas sempre fala telemóvel e não fala celular aqui. Então, é uma diferença que eu acho importante, porque é um objeto muito usado. Sim, né? É fundamental. Então, e aqui também tem os meios de transporte, aqui, por exemplo, o metrô, aqui em Portugal, é metro. O ônibus em Portugal é autocarro. E o trem em Portugal é comboio. Comboio. Ok, então peraí. Allora, il treno in brasiliano si dice trem e in portoghese di Portogallo si dice comboio. 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 Ok. L'autobus
in brasiliano si dice ônibus e in portoghese di Portogallo si dice Autocarro. autocarro. Autocarro, mamma mia, è completamente Mamma mia. diverso. Mamma mia. Mamma mia. E a última tinha uma outra que você É falou? metrô e metro. Eu não sei como é aí na Itália. É metrô e metro. Não, anche qua, la metro. La metro. Metro, então, é como aqui. Aqui também é metro. No Brasil é que é metrô. Metrô, é. Então, e aí, indo nessa direção de falar mais coisas interessantes, por exemplo, tem uma coisa que é muito clássica aqui, né? Moças, não se dizem moça aqui. Aqui, eu não sei se chega a ser ofensivo, mas não é bacana falar moça, como no Brasil. Aqui se diz rapariga, que é um xingamento no Brasil. Sim, sim. Eu fiz Ah, aqui, ó. Salvatore ha scritto metropolitana. La metropolitana, ha ragione. La metro è la A metropolitana. metropolitana, ok. Eu fiz um vídeo onde eu estava falando sobre a parentela, né? Pai, mãe, filho, filha. E especifiquei garota ou moça. E falei, olha, em português de Portugal é rapariga. Rapariga ou Mas miúda. Miúda também eles miúda. usam. Uhum. Miúda pode ser para garota também. Miúdo, pode ser para menino e menino. Tem uma outra expressão que eu até gosto muito, que é muito sonoro para mim, mas aqui não é assim muito comum, é gajo. Gajo e gaja, Ah, que bello. se usa também. Ah, E para meninos pequenos, meninos menores, que a gente fala pirralho no Brasil, aqui é puto. Puto. Sim. Puto, menino pequeno. Nel video ho detto, guarda, attenzione, perché rapariga in Brasile, nel portoghese brasiliano, non è una parola carina, non si dice perché è offensivo. E anche puto, non dire puto in brasiliano, solo in portoghese di Portogallo, che è un ragazzino puto, e rapariga ragazza, in portoghese di Portogallo. No portoghese del Brasile è menina o moça, ou garota e moça, e menino, né? Menino. E menino. Menino, aqui é puto, no Brasil é garoto, menino. Garoto, menino. Guri, eu até falo em algumas regiões do Brasil, fala guri, no sul, né? Então, tudo bem. Agora, por exemplo, a roupa íntima, que é uma coisa que eu vim enganada, que as pessoas falavam comigo que era o contrário aqui, que a roupa íntima feminina e masculina tinham nomes diferentes. Não, a roupa íntima dos portugueses de Portugal, aqui, são cuecas. Entende? Não existe a expressão calcinhas aqui, por exemplo. É cuequinhas femininas. Que é uma surpresa. Sim. Para mim, eu acho que é uma surpresa. Assim como camisolas femininas, que lá nós usamos como roupa de dormir, aqui são t-shirts, são camisetas. Sim, camisetas. Então, é interessante também contar para eles. Ah, aqui, ó, uma moça perguntou, a Eli perguntou, e uma menina pequena? Pequena é uma miúda, geralmente. Miúda. Não tem o feminino dessa palavra não se usa para menina. Se usa miúda, geralmente. Pode até usar se ela for mais nova da casa. Tem um nome que se dá para menino, é Benjamin, para menina eu esqueci. É Benjamin. Quando é o caçula, que a gente fala no Brasil, o caçula, é Benjamin. Ah, che legal. Allora, e lì una bambina è miúda, si dice miúda in portoghese di Portogallo. Ok, miúda. E menina in brasiliano. Sibeli, stavo falando sobre... Agora esqueci. Você falou uma coisa que você traduziu do português do Portugal. Camisolas, não foi? Isso, não. camisola e cueca. Porque na Itália sono le mutande, que é a cueca para mulher e para homem aí, aqui mutande, calcinha mutande, cueca mutande, tutto mutande, le mutande. A única coisa que cioè la differenza è mutandine e mutande. Mutandine para mulher e mutande para homem.
para homem. Mas é igual. Mas esse negócio de cueca eu fiquei horrorizada. Meu Eu também. Deus! Aqui é cuecas. E aí, a primeira vez, imagina, você tá com alguém que fala assim, ah, suas cuequinhas, não sei o quê. Sabe, assim, eu morava com alguns portugueses que elas falavam, ah, essas cuequinhas suas são muito pequenas. Eu, oi? Eu nunca usei cueca. Você usa cueca aqui. É Allora, muito estranho pra gente, mas é porque aqui totalmente. é o mais comum, Sì. Allora né? vi spiego che in Portogallo cueca è lo stesso nome che si dà in Brasile, in brasiliano, le mutande, però É, dell'uomo. E allora, se arrivi in Portogallo e uno dice, guarda, le tue mutandine, che da donna, si dice cueca, che è mutanda. Perciò o mutandine o mutanda, sempre cueca è. E nel portoghese del Brasile no. Nel portoghese del Brasile le uniche persone che usano cueca è masculino. l'uomo. In Brasile le donne usano calcinhas. Uma Exatamente. calcinha ou duas calcinhas. E allora per noi brasiliani è strano sentire che anche a calcinha si chiama cueca. Ok? Per questo la nostra... Como diz aqui, a malta fica incomodada. A malta é a turma. a A sua turma. malta, Carol, aí. É muito È legal vero. essa expressão. É uma expressão também que eu gostei. Eu falei assim, malta. Eu vi as pessoas falando sempre malta, malta, malta. E aí depois que eu vi que malta é turma, equipe, grupo de Legal. pessoas, né? Então tem uma coisa muito interessante para quem vem para cá saber, é que aqui não se paga multa. Se você, por exemplo, jogar uma beata no chão, aqui é beata, toco de cigarro, porque aqui na Europa fuma-se muito, né? Sim. Incrivelmente. No Brasil já não se fuma tanto, aqui fuma muito. Então aqui você paga coimas se você joga beata no chão, beata no Uau. chão. Então, se Ui. você jogar toco de cigarro no chão, você paga multa. Aqui, se jogar beatas ao chão, você paga coimas. Ok. Allora, le multe in portoghese di Portogallo si dice coimas e in portoghese brasiliano multa, Exatamente. che E aí a assomiglia anche gente, con l'italiano, multa. e a gente fica achando que isso não tem graça nenhuma, né? Não tem nenhuma graça isso, de ficar pagando coima. Pagano- Aqui tudo, até na época da pandemia, tinha coima se você não ficasse em casa dentro Ah, aqui também. do período estabelecido. As regras aqui são bem mais rígidas e a gente não está tão acostumado no Brasil a gente é mais frouxo, é mais flexível, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Aqui não é. Então, quando os portugueses querem dizer que eles não acham graça nenhuma em uma coisa, eles falam que não tem piada. Não tem piada. Eu acho o máximo isso, porque piada no Brasil é exatamente uma anedota, né? É uma coisa que se conta para você rir. E aqui não. Aqui, quando você vai falar assim, ah, não achei piada nesse filme, não achei graça. Ah, não achei piada nesse perfume. Entende? É Entendi. porque não achou graça, não viu graça. Allora, piada in brasiliano è raccontare una barzelletta, no? Una barzelletta che tutti quanti ridono è una piada. Però attenzione che nel portoghese di Portogallo piada c'è un altro significato. Piada quando la persona non mi è gradito quello, non trovo divertente quella cosa. E allora si dice non trovo una piada in quella cosa. Non incontro engraçado, si dice non incontro a piada naquela coisa lì. Non mi piace. Avete capito? Piada in portoghese è raccontare una barzelletta, piada in portoghese di Portogallo è quando qualcosa non ti piace, non trovi Não tem graça. scherzoso, cioè non ti fa ridere. Isso. Ou pode ser até que tenha graça, mas a palavra graça geralmente aqui é piada. Entendeu? Algo Ok, pode ter piada, pode não ter, mas é ok. sempre relacionado a esse sentido. Agora, tem uma coisa muito legal que eu acho aqui, das diferenças também de comportamento e tal, é que no Brasil a gente sai para tomar uma, né? Ah, vamos ali tomar uma?
E aqui a gente. E lá, quando a gente sai para tomar uma, geralmente a gente toma um chopp estupidamente gelado. Sim. Em Portugal, a gente vai tomar uns copos, geralmente numa tasca ou numa esplanada, que é um lugar aberto, pede um imperial fresquinho. 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 É fresquinho, seria fresquinho, geladinho para eles. Sim. Aí eles falam fresquinho. Ah, mas na escrita tem o quê ou não tem? Não, não, tem a palavra, eu acredito que tem a palavra fresquinho, é fresco mesmo. Mas eles Fresco é comem. gelado. Mas eles comem. Então, é só na fala mesmo é que tem o fresquinho. É porque como eles estão, ainda tem a coisa de diminuir a palavra e de engolir alguns vogais, falam fresquinho. Uau! Eu acho fofo. Sim, sim, é carinho, é? Olha, uma senhora escreveu aqui, uma senhora, uma menina, não sei, uma ragazza, escrito così. Vou traduzir para você. Vocês sabem qual é a cidade mais limpa do mundo? Essa cidade é Portugal. Deve ser o Como país, chama? né? Esse país é Portugal. Uhum. Eli, Ah, a tá. Eli escreveu isso. É isso É? mesmo? Portugal é a cidade mais, é o país mais. É o país mais limpo, em termos de lugares, assim, de lixo de rua, essas coisas. É uma cidade, é um país limpo, assim. Por exemplo, passei por Paris antes, passei por Londres, achei que tinha bem mais lixo. Roma, às vezes, né? Mas eu não posso dizer porque eu não vivi nesses lugares. Eu Sim. acho que aqui há uma preocupação com a coleta seletiva de lixo. É, é uma cidade que se destaca muito, embora também, nessa questão, embora também receba muitos turistas. Né? Aham. Então, é uma cidade hoje essencialmente turística, está fervilhando nesse momento. Nós tivemos um inverno muito tranquilo, ou seja, não foi rígido, foi bem Ok. quentinho, vamos dizer assim. Hum, Então, os turistas estão aqui, o sol a pino, choveu pouco, nós estamos até com problema de maravilha, chuva, de não chover. E, maravilha. enfim, mas está cheio de turista, mas eu não tenho queixas, por exemplo, Sim. sobre isso. Não sei se é a mais limpa É. de todos, né? Estou Não, falando de Lisboa ela agora. escreveu cidade de Guimarães. Guimarães é no norte, é onde dizem que é onde Portugal nasceu. Tem uma Ah, briga, assim, uma rixa entre Braga e Guimarães. E ah, aí essas duas cidades são lindíssimas, ambas limpíssimas, florais, são maravilhosas, muito bonitas. Eu amei essas duas cidades, amei. Fica bem pertinho do porto hum, e você pega um comboio do porto, paga 3 euros, 4 euros, e vai para esses lugares maravilhosos, pode passar o dia, é muito uau. gostoso. Ah, Maravilhoso. allora aveva ragione lì. Guimarães sì, è una città meravigliosa, pulita, É organizzata. maravilhoso Guimarães. Nossa, Scrivo eu pure qua, sarà la mia prossima meta. Guimarães. vai adorar. Vou ver na internet já. Adoro ver coisas na internet. Sto sempre su internet a vedere le città, a cercare un po', andrò a vedere Guimarães. Perfeito. Então, não sei se eu posso continuar falando, que eu estou falando um monte de coisas. Eu não sei se você Sim, quer traduzir alguma vamos. coisa. A gente poderia fazer aquela brincadeira. Vamos fazer aquela Então vamos, brincadeira? Ah, vamos. peraí, aspettate un attimo. Eli è un uomo? Ah, scusami, Eli, perché c'è Eli, poi c'è una donna, pensavo che tu fossi una donna, scusami. Essa pessoa Eli é um homem, eu achei que fosse uma mulher. Não, mas com nome às vezes você pode Succede, confundir, né? Pede desculpas e tudo bem. succede, scusami. Eli, ok, é um masqueto. Boa tarde, Sibeli, estou amando a live, beijos. Ione Sena Murta. É uma pessoa que eu conheço, um amigo da minha Ah, cidade. que legal. Então, e obrigada. Tem uma coisa que eu acho que é interessante saber também, é o nome de algumas pessoas. Assim, por exemplo, garçom. Não existe a expressão garçom aqui, pelo menos não usualmente. O que se usa mais é empregado de mesa. Então, além de ter a esplanada, que pelo menos para mim foi uma novidade, eu não conhecia tanto. Aí falavam assim comigo, vamos encontrar na esplanada. Aí chega e pergunta para o empregado. Quando você chegar lá, você pergunta para o empregado de mesa se tem uma mesa disponível e tal. Empregado de mesa fica uma coisa meio assim. A gente nem gosta de Sim, usar a palavra empregado muito no Brasil, assim. sim. Mas aqui é empregado de mesa e
tem essa coisa da esplanada. Então, o máximo aqui são as esplanadas, que são aqueles lugares abertos, grandes, que tem mesas e cadeirinhas para as pessoas sentarem. Uau, Porque aqui eles valorizam muito esse tipo de espaço, né? lugar Para aberto. piquenique, para sentar, para final de dia. É uma coisa que eu aprendi demais nesses anos aqui, valorizar esses espaços externos. Não Sim, só a esplanada, mas os jardins daqui que são belíssimos. Enfim, os miradouros que eu aprendi a amar, que no Brasil chama mirantes. sim. Aqui são miradouros. Ah, que legal. São duas palavras diferentes. Sim, completo. E é bem interessante isso, saber dessas coisas. Até Muito. também palavras de alimentos também. Eu não sei se você vai querer falar sobre isso, mas tem aqui uma listinha Não, a que gente eu podia anotei. fazer aquela brincadeira, Vamos, então vamos. un gioco, faremo un gioco Um adesso. jogo. Io dirò delle parole in italiano e Sibelle dirà cosa significa in portoghese brasiliano e in portuguese di Portogallo. Eu vou falar as palavras no italiano Sim. e são aquelas palavras, você lembra? Ou é melhor eu falar no italiano e no português do Brasil? Pode ser, se você quiser ir falando aí. Pode Ok, ter alguma aqui que depois a gente não colocou. Se você quiser, a gente gente pode acrescenta. completar. Que Perfeito, tal? perfeito. Então vamos fazer a brincadeira, que é um jogo. No Brasil chama bate-bola. Eu falo uma palavra e a Cibele responde, ok? Ok, Então ok. vamos lá. Abbiamo già detto la metropolitana, né? Il treno, abbiamo già detto prima. E allora facciamo il terno nel brasiliano e il completo nell'italiano. Aqui é fato. Fatto. Fato. Assim como nós temos também, só para aproveitar, o guarda-roupa, ou armário, o closet que se usa, aqui é guarda-fato. Então é fato e guarda-fato. Guarda fatto. Um biquíni, por exemplo, nosso, ou uma sunga, um vestuário masculino, por exemplo, de banho, aqui é fato de banho. Eu já tinha ouvido esse negócio de fato de banho. É muito legal, né? Muito bom. Fato de É muito banho. bom. Não, aqui na Itália é biquíni. Biquíni é biquíni. Anche in Brasília é Uhum. biquíni, biquíni. Mas fato de banho Fato de é banho. completamente diferente. Sim, então terno seria o fato, fato de banho seria uma roupa de banho, de praia e tal. E o guarda-fato é o nosso guarda-roupa e o nosso armário de roupas. Sim, sim. Ok. Allora, il gelato, o sorvete. 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 Aqui são os sorvetes, né? No Brasil, sorvete, e aqui é o gelado. Gelador. Gelado. Ok, ok. Que também é uma coisa que nem sempre fica no nosso imaginário. Assim, é mais difícil, porque a gente está muito acostumado. Vou ali tomar um sorvete. Então, agora eu já estou mais acostumada. Às vezes eu falo, vamos tomar um gelado. Sim. Mas não é tão fácil. Lembra muito com o italiano, né? Porque aqui é Sim, gelato. gelato. Lembra E a muito. gente sabe porque Maravilhoso. no Brasil tem alguns sorvetes que tem este nome, sorvetes de algumas marcas que chamam gelato. Um É tipo de mesmo, sorvete que é é gelato, mesmo. né? É É muito verdade. interessante, então ficou gravado para mim. Quando eu estive em Roma, eu fui numa gelataria, porque eles falam gelataria, pelo menos aqui. E essa gelataria é uma das mais antigas de Roma, dizem que do mundo, maravilhosa, maravilhosa. E te falo que um dos melhores sorvetes que eu tomei foi esse italiano. Ou seja, um Ah, gelado maravilhoso. sim. Olha, eu que sou brasileira, eu não posso falar nada, porque a comida italiana, Hum, desde o café da manhã até ai, eu almoço amo. doce. Tanto é que eu engordei 10 quilos, né? Desde que eu cheguei aqui, engordei. Não fala Nunca sobre consegui isso. tirar esses Não, 10 próxima quilos. pauta. Não fala que eu vim engordar. Próxima. Porque a comida italiana é a minha preferida. Assim. Eu amo comida. Eu amo comer, né? Mas comida italiana, indiana, eu gosto. Eu gosto muito desses sabores orientais também. Mas a comida italiana, desde o Brasil, sempre foi a minha preferida. Eu gosto bastante também.
Sì, nossa, eu amo, eu amo. Eu Il te entendo gelato, muito. il Mas o gelato gelato italiano è il é um dos... migliore. Eu, se não for o melhor, tá entre os melhores, o gelato italiano. Sì, Eu acho. sì. Sì, è lì, sì, il sorvete in portoghese del Brasile, sì, sorvete. Sorvete, exatamente. Sim, a Acho comida engraçado italiana é que muito boa, é verdade. muito boa. Nossa. Ok, allora andiamo a la tazza in italiano, a xícara no Aqui português, é e chávena. 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 Chávena com CH. Com Deixa eu escrever CH. aqui. E um acento no A, né? Deixa eu escrever Isso, aqui. chávena. Isso, Chávena. CHAVENA. Perfeito, é a xícara, que é a tazza. Sim, é a nossa chávena aqui em Geladeira, Portugal. que é Aqui é frigorífero. frigorífico. 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 Ah! Frigorífico. O que Ah! no Brasil já é aquele espaço que faz o processamento das carnes. Um espaço Sim. gelado que faz o processamento das carnes. Tem uma diferença. Aqui tem uma diferença de talho é o açougue, é onde se compra carnes. No Brasil, açougue. Aqui, talho. E o frigorífico é onde se processa, vamos dizer A assim, em carne. escala industrial isso. Sim, Né? Aqui é a geladeira, que é o frigorífico. Para a gente, o frigorífico é onde se processa uma grande quantidade de frios, de sim, carnes. sim. Aqui, ó, uma pessoa escreveu, o Salvatore escreveu tazza, xícara e chávena. Perfeito. Sim. Isso mesmo. Botou até as Parabéns. bandeirinhas aqui, ó. Fantástico. Que lindo! Maravilhoso. Obrigado, Muito boa essa Salvatore. participação. Senti firmeza aí. Muito boa a participação. É. E aí, a nossa última seria em italiano marrone, marrom, em brasiliano, E aqui é castanho. Eles castanho. falam castanho aqui. Não tem nada a ver, né? Acho é outra coisa também que a gente só usa no Brasil para cabelo, né? Geralmente a gente Sim, fala sim. castanho para cabelo. A gente quase não usa a cor castanho para outra coisa. E aqui é uma cor, então o marrom aqui é o castanho. Maravilhoso. Tem uma coisa que eu amo aqui, que é o prego. Vocês usam prego para afirmar ou para quê? Para dizer que tá bom? Porque eu vejo a pessoa falando Sim. prego, prego. É o Aí de eu nada. É o de de nada. nada, né? Imagina, de Aqui, nada. É isso é prego. uma coisa muito legal de falar, porque aqui prego é um sanduíche. É um pão com carne. Então você fala assim, um prego no pão, entendeu? Então pode ser com uma bifana, Sim, que é um bife, no pão. Isso é um prego. Qualquer sim, coisa que venha, qualquer hambúrguer, qualquer tipo de sanduíche, eu estou imaginando que quente e com pão, geralmente francês, sim. é considerado um prego. Tem lugares especializados nisso, sítios Nossa, especializados em. sítios. Os outros são sandes. Os outros sanduíches, como a gente come no Brasil, são sandes. Vou Sandes. levar uma sande no meu lanche com um sumo. Então, uma sande é um sanduíche com sumo, que é um suco. Meu Deus. Já tô confusa. Mas é isso. Allora, prego è il nome di un panino, che è un nome Yeah, di un sanduíche. yeah. Sandy é o nome de uma carne que põe no meio do pão. Não, a sande é outro tipo de sanduíche. Sanduíches Ok. frios, ou hambúrguer também. Eu também. Hambúrguer e tal, é considerado um sanduíche? Não, né? É mais sandes é mais considerado assim. Sabe quando você vai numa padaria e tem aqueles sanduíches prontos ali Sim, para levar? Se for um pão francês com um bife dentro, é um prego no pão. Né? Aquela carne é uma bifana e é um prego no pão. Se for um sanduíche frio, igual a gente come de frango, de atum e tal, já é uma sande. menina. É Allora, complexo, é è complexo. complesso, sì. Allora, sono dei nomi di vari panini. C'è il panino che si chiama Prego, c'è il panino che si chiama Sandy, Ci Sandy. sono vari tipi di panini con dentro varie cose e ci sono vari nomi. In portoghese del Brasile
ci sono questi nomi, però è tipo Sanduíche. hambúrguer, Não, misto quente, geralmente fala sanduíche, misto quente. Isso. né? Aqui, misto quente é tosta. Tosta, anche qua. Aqui na Tosta. Itália também, tosta. Tosta mista, tosta aí é mais para tosta. O sanduíche é aquele mais frio mesmo, que às vezes você pega o pão, coloca ali o atum, ou então coloca, sei lá, um fiambre, que aqui não tem presunto, aqui tem presunto, mas é uma outra coisa. Não é o nosso presunto. No Brasil, o presunto do Brasil é o fiambre daqui. Ah, O fiambre fiambre. daqui, o presunto daqui deve ser tipo de vocês também. Sim, É aquele frio aquele que é rosinha. mais isso, mais sofisticado. Acho que parece também com o espanhol, eu acho. O nosso é o fiambre. Nós não temos. O mais comum, eu acho, no Brasil é ser o presunto. E aqui, o que eu achei de mais próximo é o fiambre. Ok, ok. Allora, noi il portoghese brasiliano, noi Uhum. usiamo il toast come misto Misto quente. quente. Questo Isso. è il nome, misto quente, E aqui é che tosta mista, eu acho. Tosta toast mista. miste, che è Isso. il panino, il pancarré con Paninho. formaggio, prosciutto nella tosta Isso. pane. Presunto, queijo, pronto. É, Misteira, é isso. é o misto quente. Vem Misto conhecer quente. Manaus. Sì, andremo, ci organizziamo per andare a conoscere Manaus. Vamos conhecer Manaus, todo mundo. Mas você sabe que eu tô pensando em organizar uma viagem? Daqui a uns dois Para cá. anos, quando esse negócio de pandemia Ai, acabar, vem, é tão bom, organizar com vem. os alunos e levar esse povo, esses italianos, para conhecer. Eu pensei em fazer Rio, não, São Paulo, primeira escala, Rio, e depois diretamente Manaus. Porque eu Ah, também não legal. conheço Manaus, eu como brasileira, Eu né? também não conheço Manaus. Ai, menina, a gente tem Não que ir, conheço. porque me falam que é maravilhoso, Pois é, é maravilhoso. muito diferente, né, de tudo. Sim, Às vezes a gente conhece mais fora do Brasil do que às vezes dentro. Eu, por exemplo, acho que já conheço mais aqui do que mesmo dentro do Brasil. No Brasil eu não conheço tanto. Nunca fui acima do norte, para o norte ali, eu nunca fui. Fui norte, até eu o também não. Nordeste só. Sim, eu Não também. conheço. Não Também. conheço. Então, falta mesmo conhecer. Sim. Mas venha também a Portugal, venha também a Lisboa. Sim, Você vai se surpreender com seus alunos. É maravilhoso aqui. sim, primeiro eu vou para Portugal, pode deixar, com certeza. Preciso ver o negócio do meu avô, como eu tinha te falado. Eu Sim, vou sim, com alguns certeza. tem portugueses aqui que já falam que eu sou uma embaixadora de Ah, sim? Portugal. Ah, que De legal. tanto que eu falo bem. Legal, isso é bom demais. Eu adoro, realmente gosto muito. Legal. Então, e você quer acrescentar alguma coisa? Então, Carol, o que eu acho mais interessante eu não sei se você traduziu para eles o sumo, são coisas que eles vão, quem principalmente vai vir para cá vai usar muito, né? Que aqui eles não usam suco e não usam canudinho. Aqui é sumo e palhinha. Palhinha. Aqui é palhinha. Então eu busquei coisas que eu achava mais interessante para o universo deles, sabe? Assim, Sim. Deixa você eu me disse o falar. perfil, Deixa eu falar então. pode falar. Allora, in portoghese di Portogallo, il succo di frutta si dice sumo, 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 e la sumo. canuccia si dice paligna, paligna e sumo. E in portoghese brasiliano il succo, come anche in italiano il succo di frutta. Então, tem uma coisa que é muito interessante, pelo menos para mim foi, as três coisas que às vezes jovens, as pessoas em geral gostam muito de comprar, que é bala, chicletes, pirulito, né? E são coisas muito legais do dia a dia, que aqui você vai ter que pedir um rebuçado para bala, uma pastilha elástica para um chiclete e um chupa-chupa se for um pirulito. Sim, meu Deus, é muito diferente. Peraí. Peraí. Bala, chiclete e pirulito. In Isso. portoghese brasiliano, in italiano balla è la caramella. Chiclete in italiano è la gomma Uhum. e pirulito è il Pirulito. chupa-chups. Chupa-chups. É até parecido Parecido, com o português. Però in portoghese di Portogallo le caramelle si chiamano rebuçado. Rebuçado. Com C cedilha, rebuçado. Rebuçado. Mamma, dammi un rebuçado, per favore. Rebuçado.
Ai, muito engraçado. La gomma si dice come Pastilha elástica. pastiglia elastica. Ma come Elástica. si fa? Un bambino, un menino, fala pastilha elástica. Eu quero comprar uma pastilha elástica. Um puto Um puto? falando pastilha elástica. É engraçado demais. Jesus amado. Ai, ai, E muito pirulito. engraçado. Ah, pirulito leca leca anche. Sì, sì, pirulito leca leca ou chupa E chupa. aqui é chupa-chupa. Aí Tá? chupa chupa. Chupa-chupa. Sim, agora, quem quiser comprar um jeans aqui, uma calça jeans ou algum jeans aqui, eu acho muito interessante saber que tem que procurar pelo ganga. Uma calça de ganga. Ganga. Ou uma Ok. camisa de ganga. Ah, qua si dice il pantalone jeans. Pantalone jeans, Pantalone jeans aqui, calça de ganga. calça de ganga. È Sim. totalmente diverso. Ma anche nel portoghese del Brasile, che è calça jeans, calça de ganga è un'altra, cioè proprio un'altra parola. Ó, se você quer já que a gente caminhe para terminar, eu tenho mais uma coisa que eu acho que é interessante Sì, saber. vai. Porque pra gente, por exemplo, pegar carona, a gente tem mania de pegar carona, né, com alguém que tá fora do país, então vai pegar uma carona com alguém. E, na verdade, aqui chama boleia. 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 Boleia aqui no Brasil Viu? seria É boleia de boleia caminhão. do É a caminhão, né? parte exatamente, a parte da frente do caminhão, no Brasil. Gente. E aqui quer dizer carona. É igual o apelido que eu acho que eu comentei com você, Sim. que quando eu mudei para cá, é muito interessante isso. Mudei para cá, e aí a Cibele, eu chegava nas repartições públicas, eles me perguntavam, qual que é o seu apelido? Eu falava, cara, eles vão querer saber meu apelido? Não tem condição. Eu não vou falar meu apelido aqui, eu tenho vergonha. E aí, apelido aqui é sobrenome. Sobrenome. No, troppo, Entendeu? troppo divertente. Então, e o apelido do Brasil, igual do Brasil para eles aqui, é alcunha. Alcunha. Peraí, deixa eu fazer uma tradução. A gente falou primeiro da boleia. Da boleia. Uhum. Que boleia era o quê? Boleia é carona. Carona. Allora, prendere un passaggio, che è in portoghese brasiliano pegar uma carona, nel portoghese di Portogallo è prendere una boleia. Isso. Boleia. E Isso. poi Sibeli stava raccontando che è andata in tipo un comune, una ripartizione pubblica, e hanno chiesto, per favore, mi scusi, mi dica il suo cognome, però invece di dire cognome, lì in Portogallo si dice apelido. E lei è abituata col portoghese brasiliano che si dice sobrenome. Sobrenome. Perché apelido nel portoghese brasiliano è il tuo nomignolo. Allora lei diceva, ma questi mi stanno chiedendo il mio nomignolo, il mio apelido, ma ti rendi conto? Come vado a dire il mio apelido a questi? Fino a che lei ha capito che apelido è il cognome, è o sobrenome. Isso. Marona. É muito engraçado isso, né? Sim, demais. É próprio fora da realidade, né? Porque você fica falando, você acha que você vai crente para Portugal achando que o português é parecido língua. E chega lá, não é. Não é. E não tem nem como a gente falar que é portunhol, que é metade de um e metade de outro. Não tem como, é totalmente diferente mesmo. Sim. Vai vendo. Uma última expressão aqui, então, se você quiser que seja a última, é pagar propina. As universidades aqui, mesmo as públicas, elas cobram normalmente uma mensalidade. No Brasil, a gente chama de mensalidade. Né? Aqui, independentemente de ser uma universidade pública ou particular, ela é cobrada um valor proporcional. E aí, o aluno aqui não paga mensalidade, ele paga propina. Uau. O que no Brasil é uma expressão completamente diferente e negativa, porque se refere a um dinheiro que a pessoa ganha ilicitamente. Sim. Então, essa diferença é muito interessante, né, de você colocar, na minha opinião, para eles, porque talvez eles tenham que lidar com isso. Imagina, vai chegar, alguém vai falar com ele sobre propina, ele vai falar, mas eu aprendi que foi outra coisa. Então, aqui é mensalidade escolar. Ok. Aqui, mensalidade, em português, allora, il portoghese brasiliano, mensalidade, in italiano si dice la retta,
della scuola, dell'università. E in portoghese di Portogallo si dice propina. Però propina in portoghese brasiliano è quando, che ne so, la mafia ti chiede o la polizia ti chiede dei soldi per far passare qualcosa, o magari deve pagare un pizzo a propina. Per questo attenzione, perché in Portogallo si dice propina per la retta e in Brasile, il brasiliano, si dice mensalidade. Exatamente. Sono due cose totalmente diverse. Uma coisa totalmente diferente. E isso tem infinitas palavras que são assim. E tem algumas que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, só para dizer que, por exemplo, bicha aqui é fila. Fila do banco, fila do... E tem um sentido completamente diferente, por exemplo, do Brasil. Estou dando só uma expressão um exemplo de uma expressão que é meio polêmica, assim, né? Sim. E aqui se usa bicha. Então, você vai enfrentar... Quantas bichas você enfrentou hoje? Você está na bicha para receber, para entrar com os documentos, para um seguro de alguma coisa, entendeu? Então, sempre se fala assim. Sim. Maravilhoso. E é muito diferente mesmo. Maravilhoso. Uma pessoa escreveu aqui, ó. Aline, cada diferença é sempre português. Você viu que é muito diferente, isso mesmo. Muito, né? Maravilhoso. Tem propina, falou que propina é uma palavra italiana também. Não sabia. Ele não sabia. Mas não deve ser usado para esse tipo de sentido. De talvez. sentido, deve ser outra coisa, Sim, propina. sim. Maravilhoso. Ok. E é isso, eu te agradeço. Que bom, foi ótimo. Passou aqui, foi tão gostoso. E foi um período onde eu pude aprender palavras novas. Que bom. E tenho certeza que o pessoal também aqui super respondendo, né, ativos, e conseguiram também aprender coisas novas. Que bom. Que gorjeta! Propina é gorjeta. Propina, gorjeta. Que legal, não sabia. Aí, outra gorjeta aqui eu não sei. Eu não sei qual que é gorjeta aqui, mas eu acho que é gorjeta mesmo. Posso depois procurar. E se vocês tiverem mais perguntas, mais curiosidades também, podem mandar para mim, que eu respondo. Se quiserem acompanhar, por enquanto está na minha página mesmo pessoal, no meu perfil pessoal mesmo. Tá gravado nos meus destaques, as palavras, as coisas que eu vou descobrindo aqui, e também os textos que eu faço sobre as minhas viagens. Se vocês se interessarem pelos textos e imagens, fiquem à vontade também para acompanhar e ver e perguntar. Agradeço muito pelo convite, tá, Carol? Imagina. Obrigado você por ter aceito. Foi muito bom. E se o pessoal quiser ir lá, se volete andare nella pagina di Sibelle, lei è una giornalista, scrive tante cose belle di Portogallo, potete andare a vedere, a visitare. Obrigada. Vi ricordo anche, per chi ancora non lo sa o per chi già lo sa, domani è l'ultimo giorno del corso di portoghese. Domani si chiudono le iscrizioni e ci vediamo solo tra 4 mesi, che riaprono un'altra volta. E allora non perdere questa opportunità di iscriversi e di far parte del corso di portoghese, e impari il portoghese in 13 settimane. Ok? Obrigada, Cibele, por ter vindo e ficado aqui esses minutinhos aqui. A gente vai repor, né? A gente vai fazer de novo, uma outra. O dia que vocês quiserem saber mais, podem me chamar, que eu volto. Perfeito. A gente não falou, tipo, de as frases no gerúndio, no infinito. No infinito, o jeito que... Porque aqui nem existe o gerúndio. Geralmente usam mesmo o verbo no infinitivo mesmo. Ok. Perfeito. Entendeu? E a gente faz uma próxima. Sim, podemos fazer assim. Tá bom? Fica bom, então. Muito bom. Isso, muito obrigada, então, gente. Imagina, obrigado você. Obrigada a ele, obrigado Salvatore, Aline, todo mundo que participou, a tutte le persone che hanno partecipato, grazie. Addio. Addio. E ci vediamo domani. Domani ho un'altra diretta, un'altra live. Okay. Vou falar sobre a música dos tribalistas, aquela música Já Sei Namorar. Já sei beijar de língua. Ai, que linda. Vou traduzir para o italiano. E vai ser amanhã, sempre esse mesmo horário, às 20h30. Vou ver se eu assisto. Ok, vai ser muito gostoso.
Ah, então tá Um bom. beijo, brigadão. Tchau, Beijo, tchau. gente. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau.